aí, galera, tudo bom? Eu sou o Ricardo Nesso e estamos aqui com o meu amigo Fábio Reis, que vai falar o resto, porque eu não sei fazer isso, não. Esse é mais um episódio especial do Quarentena Antes dos 40. Ricardo está aos poucos assumindo responsabilidades nesse podcast. Então, daqui a pouco ele vai ser responsável pelas entradinhas. Isso. Falando, pois é, o Ricardo, gente, é o grande responsável pelos convites das pessoas que participam desse podcast. Então, nós temos convidadas especiais hoje. Mas antes da gente falar delas, nós vamos lembrar o quê? Que você tem que ir lá no nosso site, quarentenaantesdos40.com, porque lá tem todo o nosso conteúdo. Tem áudios, tem vídeos. Tem mais o quê? Tem lojinha para você comprar os produtos do nosso podcast com frases engraçadinhas e coisas legais. E também maneiras de apoiar o nosso podcast, né? Com assinaturas de 1, 5 ou 10 reais através do PicPay. E aí você pode garantir que a gente vai continuar aqui gravando episódios maneiros com pessoas legais. E é isso. Partiu convidadas? Partiu convidadas. Quarentena Antes dos 40, com Fábio Reis, Ricardo Nesso. Então, pessoal, estamos aqui hoje com a Bruna Roberta e a Fabi Marques. E agora, quem são as Bruna e a Fabi, né? Elas são ninguém mais, ninguém menos que as responsáveis pelo podcast 1001 Crimes, né? Que toda quarta e sexta-feira apresenta um episódio sobre crimes reais que chocaram o Brasil e o mundo. Então, o 1001 Crimes começou em abril de 2019, pelo que eu entendi, né? O primeiro episódio. E está bombando aí na internet desde então, trazendo muito sucesso para vocês, com certeza. Então, meninas, muito bem-vindas, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Vocês poderiam começar falando um pouco mais sobre vocês, como vocês se conheceram e como foi essa trajetória, assim, né, das primeiras ideias até chegar no 1001 Crimes como ele é hoje. Então, eu sou a Bruna, eu sou a criadora do 1001 Crimes. Muito obrigada, então, primeiro, para vocês pelo convite. Começou porque eu sempre escutei podcast. E nos últimos anos eu estava ouvindo muito podcast de crimes reais e não achava nenhum brasileiro. Só achava gringo. Não existia. E aí, quando eu comecei a pensar, vou fazer e tal, eu tinha uma experiência com podcast da faculdade que eu participei. Eu fiz jornalismo e fiz publicidade também. E aí eu tinha vou fazer, né? Tô aí à toa, fazer um podcast sobre crimes. Sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler sobre o assunto. E eu fiquei, assim, uns 3 meses, 4 meses enrolando. Então, tipo, desde a época que eu vou fazer foi foi novembro de 2018. E eu só fui lançar em abril, foi um tempão depois. E aí eu comecei a lançar os episódios, como era só eu, era aquela coisa, né? Não tem ninguém pra me cobrar, eu fico enrolando. E aí deu 3, 4, quantos? 3 episódios? Alguém me manda mensagem assim no Facebook. Vamos fazer juntos aí. Eu também quero fazer um podcast. E era essa pessoa aí. A Fabi. E aí ela entrou e, tipo, já mudou completamente, porque era só eu, como é que você vai comentar, né? Não tem muito o que falar, você só conta a história, né? Você vai parecer um maluco falando sozinho. E aí a Fabi entrou e a gente começou a comentar tudo e tal. E aí a gente já perdeu uns ouvintes, porque as pessoas não gostam. A gente ganha também vários outros. Mas é isso, na época a gente lançou, tinha só o Cena do Crime, naquela época ela tinha lançado os 2, 3 episódios também. E agora tem mais de 60 podcasts de True Crime no Brasil. Então, vocês foram pioneiras, basicamente. Foi, mas explodiu esse último ano explodiu, assim, agora tá saindo, tem vários programas diferentes, e com abordagens diferentes também, a gente acha que tem espaço para todo mundo, né? Claro. Mas, Fabi, conte aí depois, então, sua participação. Como você achou esse podcast? Então, a minha ideia era mais ou menos a mesma, assim, tipo, eu não achava muito em português, e era um tema que eu sempre gostei muito de ler. E ouvir podcast a respeito também. Eu escutava muito o Mundo Freak, né? E eles são meus amigos também, e aí eu falando com eles, eles falaram assim, faz. Aí eu falei assim, putz, não quero fazer sozinha. Aí eu comecei a pesquisar os que existiam, e aí só tinha o 1001, na verdade.
E aí eu comecei eu dei uma stalkeada na Bruna, assim, pra ver se não era bolsominion, tá ligado? Falar de crime podia ser, então. Bandido bom é bandido morto. Gente do céu. Exato. Tipo, tava com medo, assim, né? Falei, deixa eu ver se não é punitivista, tá ligado? Aí eu vi que a Bruna era, tipo, mano, mó comunista safada, que nem eu. E aí, tipo, aí eu mandei mensagem e falei, olha, eu tô querendo fazer. E eu vi que você faz sozinha. Tipo, o que você acha da gente fazer juntas? E aí acho que ela também foi olhar meu perfil, né? Pra ver se não era. E deu super certo. Deu super certo. Assim, a gente tem uma sintonia muito legal. E quando a gente começou a dar a nossa opinião, a gente começou a receber muita mensagem, né, Bru? De uns caras... Ai, vocês... Eu adorava quando não dava a sua opinião política. E aí eu, tipo... Nossa, se fuder, mano. E eu com mó medo. Ah, Fabi tinha medo de eu chegar dando patada. Não interessa. Escuta, porra. Vai ler o artigo na Wikipédia. Cara, se tu quer ler um negócio sem opinião, você vai lá na Wikipédia e você lê o artigo, que não vai ter opinião nenhuma, né? Faz a pesquisa que vocês estão fazendo, né? Exato, né? Eu, por ser jornalista, a gente sabe que não existe jornalismo imparcial. Como a gente escolhe dar a notícia, já é uma parcialidade. Então, a gente sempre deixa isso muito claro. Como a gente escolhe fazer o podcast, já é um lado político nosso, como a gente quer contar a história, né? Então... não existe neutralidade, né? Tipo, não tem isso. E aí eu lembro que eu, no começo, eu ficava com o maior medo, porque as mensagens eram todas assim, tipo... Eu gostava mais quando não tinha a Fabi, que não sei o que foi, nossa, a Bruna vai me expulsar do podcast. Aí hoje em dia sou eu, a Bruna, a Shirley e a Jéssica, né? Que elas duas fazem ali roteiro, site, newsletter, não sei o que, a gente também faz. Mas antes era só eu e a Bruna, né? E aí era mó engraçado, porque chegava mensagem, assim, falando de opinião política, aí eu... Ô, Bruna... Então, mais uma mensagem, a Bruna. Manda essa porcaria desse filho da... Pode falar palavrão aqui? Pode. E falar mal do Bolsonaro também, pode, com certeza. Aí a Bruna assim... manda esse filho da puta aí tomar no cu, que vim com esse papo de maioridade penal, 18, 16 anos, não sei o quê. Aí eu já, tipo, nossa, ufa, Bruna é minha alma gêmea mesmo, sabe? Meu espírito animal, né? Exato. Mas vocês se conhecem pessoalmente? Não. Gente. Foi pela web namorado aí, ó. Foi esse relacionamento, nasceu Mil Crimes hoje, fazendo muito sucesso. Exato. A gente se conhece só pela internet e, tipo... E é muito louco, que a Bruna é uma das pessoas que eu mais falo, assim, na minha vida. Tipo, tudo é... Até coisas que não são do podcast, sabe? A gente manda no grupo. Mas a gente é amigo há bastante tempo, eu e o Fábio. Mas a gente fica brincando que o podcast, na verdade, ele limita um pouco as nossas conversas, assim. Porque como a gente conversa sobre... a gente faz um papo aqui, normalmente, né? A gente tem 3 episódios por semana, 2 é a gente conversando e 1 é especial. Então, a gente conversando, a gente fala das coisas que a gente tá fazendo, indicando. Então, a gente não pode conversar, porque se a gente conversar, não tem episódio, assim. Entendeu? Então, não somos mais amigos, assim. Só são na frente das câmeras. Atrás não é mais. Tudo contrato, né? É tipo isso. Mas, então, vocês são de onde exatamente? A Bruna é do Rio Grande do Sul, é isso? Eu sou de Frederico Westphalen, que é uma cidade bem pequenininha no Rio Grande do Sul, mas atualmente eu moro em Chapecó, que é Santa Catarina. E você, eu sou de São Paulo e moro em São Paulo também. Mas então, começando a falar sobre o podcast, o primeiro episódio que eu lembro, assim, de ouvir, que eu descobri, na verdade, o podcast de vocês há pouco tempo. Eu tô entrando no mundo dos podcasts. E o primeiro episódio que eu ouvi, que eu lembro de ouvir, foi o do Timothy Pitzen, que foi o menino que foi levado, né, pela mãe para um passeio, assim, meio que não planejado. E aí a mãe dele comete o suicídio e deixa um bilhete falando que ele tá bem, né? Ele tá seguro. Mas e aí nunca encontraram o menino e... Cara, e tipo, eu lembro de... Eu acho que esse me marcou, principalmente porque a história, tipo, de 2011, assim, né? Tipo, não é muito antiga. Você fica pensando, cara, como que 2011 uma pessoa pode desaparecer totalmente, sem rastro, sem nada, assim, né?
É muito surreal. E cadê a vigilância toda que a gente teme, né? Tipo, agora que tinha que ter uma câmera, assim, pra achar esse menino. Assim. É que tem vários fatores aí, né? Tem, tipo, incompetência da polícia, tá ligado? Que é, tipo... Cara, policial só quer saber de pegar preto, tá ligado? Essa é a real. Então, tipo, ver uma mulher branca com um moleque no carro, beleza, sabe? Vai, não é né? nada. Entendeu? Não, nesse caso especificamente, não prestaram atenção em porcaria nenhuma, tá ligado? Não levaram nada a sério. E tem, tipo... Tem o fator de que, pra mim, né? Os casos que são mais complicados é, tipo, quando a pessoa desaparece. Não sabe o que aconteceu, né? Não sabe se Nossa. morreu, se Cara, mudou de país, né? Você não Exato. sabe nada, né, cara? esses são os mais doidos. Pois é, então esses são os que com certeza chamaram mais minha atenção, assim, ouvindo o podcast E de esse vocês. aí, a mulher deixando bilhete, né, cara? Ô, gente, se eu Não, é estiver muito falando estranho, né? muito, vocês me E como cortam. ela tá? sabe que tá tudo bem? Não, tá vamos ligado? falar. Você morreu, Não, tá ligado? Você não tem como saber se tá tudo aí bem, que cara. tá, né? Cada um tem sua teoria, né? E daí tanto que a gente comenta no episódio, um acha que aconteceu uma coisa, outro acha que... Mas a gente não pode fazer nada além de teorizar, né? Porque não tem, Claro. realmente É. não tem como saber o que aconteceu. Né? Exato. E a Bruna tava, nesse episódio, a gente tava assim, e aí, você acha que ele morreu, ou que ele tá bem, ou que não sei o quê? E tem uma família, tipo, uma amiga dela, não é, Bruna? Alguém que tem alguma notícia que não quer falar, sabe? Tipo... Então, ela tem, acho que... Eu não sei se é a irmã da mãe, enfim, alguém da família que diz que sabe alguma coisa, mas não quer dizer. E aí, Mas sei lá, começa. esse caso é muito sinistro. É Que bizarro. doido. Pois não, achei extremamente bizarro, na verdade. E eu acho engraçado isso, porque em alguns outros episódios que eu ouvi, assim, vocês iam falando, tipo assim, cara, tipo, que pessoa burra, né? Às vezes o assassino e tal. mas o problema é exatamente porque a polícia, às vezes, é tão burra quanto, ou tão Exato. estúpida, assim, nesse sentido. Tipo assim, o cara não tá preocupado com a mulher branca passeando com a criança, assim, né? Não. Então tem muita coisa que E não passa, tem você como fala, a gente não, falar. cara. Não tem como a gente falar de crimes reais e não levar em consideração o racismo da polícia ou o elitismo da sociedade, tá ligado? Não tem como a gente. Tipo, por exemplo, a gente fez o episódio do goleiro Bruno, né? Sim. E não tem como a gente falar que, tipo, por exemplo, o Richarlison, que é um jogador de São Paulo, é um jogador que as pessoas dizem que ele é gay, né? Por ele ter trejeitos femininos, teoricamente. E ele, quando foi contratado, acho que pelo Sport, receberam ele com bomba no vestiário. Um jogador que jogou 2 vezes na seleção brasileira, tá ligado? Goleiro Bruno, que é contratado agora por qualquer time que seja, recebido, tipo, gente tirando selfie com o cara, que é um Bizarro. feminicida. Como que a gente não vai falar disso, sacou? É verdade. Como a gente não vai falar de um presidente que fala que deu uma fraquejada e teve uma filha mulher, e a gente tá num país que é o país que tem mais assassinato de trans no mundo, tá ligado? Como que a gente... Tipo, o que a gente vai ficar lá lendo um roteiro e não dar a nossa opinião e continuar colaborando para que a sociedade, ou pelo menos os nossos ouvintes, continuem na ignorância? Ou, não que eles sejam ignorantes, mas tipo, que a gente não vá levar um pouquinho desse conhecimento que a gente tem para pessoas que não têm acesso a isso, eu diria assim, sabe? Não tem como não dar opinião política. Ó, já pistolei aqui, hein? Não, tá ótimo, porque a gente ia passar por isso com certeza, assim, tá? Só adiantou um pouquinho. Tá na listinha, assim, não se preocupe. Mas já que você começou a falar sobre o goleiro Bruno, eu ouvi esse episódio também e exatamente esse assunto, na verdade, me marcou, assim, porque parece que as pessoas meio que pegam leve, assim, né? Tipo, até no próprio julgamento e tal, meio que, tipo, tentando abafar um pouco, deixar ele meio de lado, assim. E é o que vocês estavam falando, tipo, ele entrou agora num time do Acre, né? Há um pouco tempo atrás, e o cara do Acre. Conseguiu permissão para Tá poder jogando. tirar a tornozeleira então. por uns dias, para ele treinar. E, assim, como se nada tivesse Exato. acontecendo, né? E ao mesmo tempo, tipo, um pai de família que rouba um negócio no mercado, ou um moleque que, tipo, fuma maconha na esquina da casa dele, tá ligado? Vai pra uma prisão. E, tipo, a gente sabe que o nosso sistema não reforma ninguém, tá ligado?
e o cara sai de lá pior do que entrou, eu digo não envolvido nem em mais crime, mas eu digo, tipo, agredido psicologicamente, tá ligado? Violentado, assim, sabe? E aí a gente acha que, tipo, esse cara é culpado. E não, na verdade, como a Jéssica, né, que é uma das meninas do 1001 Crimes, ela falou um negócio muito interessante, que é, tipo, um cara desse que rouba pra sustentar a família dele, ele é tão inocente quanto Rafael Braga, tá ligado? Tipo, ele não é um criminoso, sabe? Se as pessoas gostam tanto de falar de punitivismo, elas têm que começar a prestar atenção nisso. Porque, assim, goleiro Bruno tá aí jogando, Thor Batista matou um ciclista, tá ligado? No Rio de Janeiro. E tá aí, né, filho do Ike Batista. Ai, não, mas o que aconteceu? A gente vê vários casos nos Estados Unidos de, tipo... Tem até um documentário sobre isso na Netflix, de cara que é atleta, né, da escola, o jogador, né, filho do papai rico, que não sei o quê, que vai lá, estupra a menina bêbada na festa de fraternidade da faculdade e não acontece nada, tá ligado? Agora, por exemplo, se a gente for pensar em casos, tem um cara que também era jogador de futebol americano, só que ele era negro, tá ligado? E ele não era rico. E o cara foi preso injustamente porque uma menina inventou que tinha sido estuprada, tá ligado? Então, assim, sabe, é tudo um grande sistema mesmo, feito pra colocar pobre e preto na cadeia, sacou? Bom, tem o caso mais recente da menina que tomou o tiro da amiga dentro da casa, uma mansão, né? Num condomínio de luxo, e o pai da menina foi solto, não foi liberado agora. Tipo, não aconteceu nada, mesmo porte de arma que não estaria liberado para ele, enfim. Não, e o clamor da sociedade... sabe, não tem Bolsonaro pedindo para dizer, ela deve estar tem mal. Exato, não tem... Enfim, deveria ser assim para todos, na verdade. Assim, é claro que ela deve, nesse caso, deve ter sido um acidente, não sei, na verdade, da história direito. Mas, enfim, é isso. A sanha das pessoas, e você tá falando, prender, cara, às vezes é até pior, né, cara? É linchar mesmo. Esse povo morre. Roubou um celular, a galera mata a pessoa linchada, e não, cidadão de bem lincha. Agora o nem Bruno precisa roubar também, né? Máscara de cachorro ainda, cara, que é a coisa mais abjeta, né, cara? Então, como é que a gente vai ser imparcial se a própria sociedade, o sistema todo não é imparcial, né? Então não tem como tu falar de um crime sem ter essa ótica social em cima dele. Assim, você é ser conivente com o que a sociedade faz com essas pessoas, sabe? Se vocês não falarem, vocês vão estar do lado de... Exato. Né, disso. Do lado errado, tá ligado? Do lado de lá. Exatamente. Né? Porque, assim, a gente sabe que quem tá em cima do muro tá do lado direito, sacou? Tipo, não tem essa de, eu sou imparcial, eu tô, né? Não, a gente sabe que quem é centrista é de direita, tá ligado? Não tem essa. E, assim, desculpa, gente, não tô nem perto da direita, assim, ó, sabe? Esse papo das pessoas, não vou assumir lados. Eu acho que, pra começar, é uma covardia, tá ligado? Tipo, assuma, sim, um lado, sabe? Principalmente quando você... Por exemplo, o 1001 Crimes, a gente bateu a marca de 500 mil de plays no Spotify. Isso é uma responsabilidade, tá ligado? Eu não posso falar pra, tipo, 500 mil de pessoas lá. A gente tem, acho que, 20 mil seguidores, Bru? 26, 28, por aí. Isso. A gente não pode falar isso pra 30 mil pessoas, tá ligado? Que, tipo, não, gente, mas a gente não sabe bem, não, cara. Eu não vou, sabe? Além disso, tem o meu trabalho, tipo, do dia a dia, que também tem uma responsabilidade, sabe? Então não dá pra eu colocar meu nome num negócio que eu não acredito, sacou? Sim, claro. Tô nervosa já, que saco. Começa a destruir tudo, né? Vira a mesa. Não, mas só a gente, tá tudo bem, tamo... Mas pode se revoltar, porque é revoltante mesmo. É revoltante, cara. Né, cara? Não, essa história do Bruno é realmente complicado. E eu, cara... No Brasil, tipo, você é jogador de futebol, você é Deus. Tipo, Ronaldinho Gaúcho, mano. Cara. O Ronaldinho Gaúcho, o Neymar devendo imposto pra caralho, tá ligado? Enquanto, tipo... Fica a gente sem pagar o MEI do 1001 Crimes uma semana pra você ver o que acontece. Tá ligado? Não tem essa, cara.
Agora o 1001 Crimes é uma empresa, gente. Que bom, gente. Só falta os patrocínios agora. Mandem patrocínio. A gente tá aqui sempre convidando as empresas para patrocinar a gente também. Não funcionou. Não tá dando Não certo. funciona, ainda. não. Acho que eles não ouvem, na verdade. Mas é que é muito recente também, só agora, esse ano, é que as empresas estão investindo em podcast no Brasil, né? Coisa Sim. que os gringos já fazem faz muito tempo. Então a gente tá na esperança. Mas vocês logo no início conseguiram fazer algumas parcerias, assim, né? Com editora, eu vi sorteio, enfim. Pelo tema, né, a gente consegue, com a Darkside sempre manda livro pra gente, a Intrínseca também. E aí a gente faz essa divulgação, a Devir também. A Devir já mandou. Eles sempre mandam, assim, né, a gente faz A gente tá com muita coisa pra ler, na verdade. Então. E aí a gente tá tentando... a gente só pede quando a gente vai fazer episódios sobre o assunto, né? Porque é legal também a gente ter... Eu sinto muita saudade de quando... Quer dizer, não sinto muita saudade, mas tipo... Lembra quando você fazia pesquisa no livro mesmo, na escola, que você lia Barça? Sim, Barça. Uhum. Tipo... Que um cara vender na sua casa. Tá? Então. Exato. Tipo, eu morava num condomínio longe, em Guarapari, que é uma cidade aqui do interior. Vinha esse cara, velho. Eu, tipo, cara, como você sabe que tem gente morando aqui? Sabe? Então, eu gosto disso, de, tipo, sair um pouco da internet e ler a parada mesmo, sabe? Ter o livro físico, assim. É uma experiência que eu tenho muito carinho, assim, por... Tipo, eu faço quadrinhos, né? Eu sou viciada em gibi, essas coisas. Então, pra mim, é uma experiência agradável, sabe? E o 1001 Crimes, ele... Querendo ou não, ele é uma... Eu sei que o tema é pesado e a gente fica meio revoltada nos episódios, mas é tipo, é o nosso xodozinho, né, Bru? Tipo, é um... Cara, é muito louco, porque o 1001, ele proporciona pra gente várias coisas, assim, tipo, ganhar livro de editora, cara, quando que isso ia acontecer, sabe? Tipo, 500 mil plays no Spotify, não sei quantos mil seguidores. Isso é muito louco, sabe? E começou de um negócio que a gente falou, pô, vamos fazer aí um negócio que a gente curte mesmo, sabe? Que bom, Não, e é legal você tá falando disso do Kim, porque é o que você até falou, que vocês falam de temas muito pesados, né? Mas, de fato, vocês passam uma leveza muito grande, então é muito tranquilo a gente ouvir isso. São temas que, assim, doem, né, cara? Você ouve umas coisas muito bem, mas vocês dão uma quebrada, vocês fazem uma piada, é bem legal, então, cara. Tem gente que não gosta, né? Que já parou de ouvir a gente. Acho que tem que ser levado mais a sério. Que a gente acha que é desrespeito fazer piada, mas a tipo, Bruna falou que Jesus era um ET. Aí vocês perderam 10% dos ouvintes. Não, a gente até hoje recebe mensagem de gente puta, assim. É foda. Conta do episódio do Brandon Tina, do que rolou. Foi sim, legal. Então, a gente fez um dos últimos que a gente fez, foi do caso do Brandon Tina, que foi um adolescente trans, que ele era transmasculino lá nos anos 80, 90, né? Não, dos anos 80, começou dos anos 90. E a Jéssica fez todo o trabalho do roteiro e tal, e até pediu ajuda para pessoas que estudam sobre linguagem, né, com pessoas trans e tal, todo pra gente poder fazer esse roteiro de modo respeitoso, né? Sim. E aí a gente fez, e tanto que, respeitando aquela coisa, respeitar o nome social, sabe? Você não precisa falar o nome morto da pessoa, não precisa, sabe? E os pronomes, enfim, como que ele gostava de ser tratado, e aí foi uma resposta muito positiva, foi muito legal, porque a gente recebeu muita mensagem de várias pessoas E eu desci o pau em crente nesse episódio. Puta que pariu. E falando... mas eles não devem estar mais ouvindo os crentes. Não, mas aí só se eles procuram, assim, aleatoriamente, acham. Mas, pô, se eles ouviram tudo até agora, então não dá, cara. E assim, as pessoas falando que nunca tinham visto ser tratado de modo desse jeito, tão respeitoso, e no fim a gente meteu a boca em crente e tal, enfim, a situação do Brasil, né? Tem bancada evangélica e esse tipo de coisa. E foi muito legal que a gente recebeu várias mensagens de pessoas que são evangélicas e que entenderam o nosso lado, sabe? Que legal. As pessoas, tipo, sensatas, assim, falando, não, a gente concorda com vocês, tá horrível, a gente quer mudar isso. E foi muito legal, assim, ter essa resposta, sabe? Porque aí a gente vê que realmente tem esperança ainda. Tem uma galera que joga a responsabilidade disso na vítima, né? Tipo, por exemplo,
todos nós, eu não sei qual é a religião de vocês, eu não sei nem se vocês têm religião, Não. mas, então tá. Então todos nós aqui do podcast, que estamos gravando, não temos religião. A Bruna também não tem, eu não tenho. Só que assim, então nós somos todos vítimas do cristianismo e de qualquer, né, seja protestante ou católico ou o que quer que seja. A gente é vítima, por quê? Eu e a Bruna, principalmente, porque o Estado quer falar pra gente o que fazer com o nosso corpo, e grande parte disso é interferência religiosa, né? Tipo, você falar que você não pode abortar e não sei o quê, quando a gente sabe que no Brasil só aborta quem tem dinheiro, né? Uhum. E assim, eles jogam essa responsabilidade de, tipo, da gente ter que falar que nem todo crente, nem todo evangélico, nem todo não sei o quê, que não é nossa, tá ligado? Se a imagem da parada tá ruim, a culpa é de vocês. Não, isso. Então você vai e dê um jeito de mudar isso, entendeu? Não vem colocar em mim a obrigação de falar, não, gente, mas espera aí que aqui eu tenho uma lista com 15 nomes de pessoas que são legais da igreja e eu vou falar elas. Tirando essas, sabe assim, tipo, irmão, te vira, caralho. É o que eu falei isso lá no meu, eu fiquei até meio revoltada nesse episódio, né, Bruno? Todo episódio é revolta diferente. Todo, Tá né, revoltada cara? agora, cara. Tá revoltada agora. Ela veio pra cá pra ficar revoltada também. E aí eu falei assim, olha, essa responsabilidade não é nossa, tá ligado? E assim, se você acha, se você não concorda com o genocídio que a igreja faz, o pitaco que eles dão na política, tá ligado? Se você é contra tudo isso, se você acha que o Estado não tem, a religião não tem que se intrometer no Estado, então faça algo pra mudar a sua bolha, tá ligado? Porque a nossa já tá bem. Tipo, a minha bolha tá ótima, a bolha é só viado, puta, ateu, tá ligado? Tá tudo ótimo, só gente maravilhosa, entendeu? Agora, a bolha cristã da pessoa, ela tem que fazer alguma coisa pra mudar o universinho dela, tá ligado? Meio que é isso. Então, esse papel não é meu, nem da Bruna, nem de ninguém. É dos próprios cristãos. Olha lá, a revolta, né? Gente, vocês podem cortar, tá? Não. A gente não Deixa corta aí. nada, que a não ser que alguém fale uma coisa muito esquisita, aí a gente... Mas, cara, então, eu sou historiador, né? E eu sou especialista exatamente em Brasil Colônia, então é muito claro, assim, estudando a fundação do Brasil como ele é hoje, como que a igreja tem uma influência muito grande em várias coisas, né? Inclusive nisso. Assim, historicamente, pronto, é isso que a igreja faz, né? Tentar controlar como as pessoas vivem. Então, mas eu acho que é até meio assustador que isso exista tão forte ainda hoje, assim. Então, acho que, de fato, passou da hora da gente abandonar essas coisas. Deixa eu falar um negócio. Tá. Desse negócio das igrejas que você falou. Uhum. É uma recomendação pra quem... Eu já vou dar a recomendação aqui, depois eu vou dar mais. Tá. Mas é porque senão eu vou esquecer. Tem um documentário que chama Until the Light Take Us, que é um documentário sobre black metal e a onda de igrejas sendo incendiadas de 1994 a 96 na Noruega. Sim. E é muito interessante porque eles falam, num certo momento, os caras falam assim, olha, a gente estava aqui vivendo, né, no paganismo, não sei o quê, chegou a Igreja Católica, destruiu nossos templos, que nem fizeram com os nossos índios aqui, né? Uhum. E com os indígenas, desculpa, com os povos indígenas. Que nem fizeram aqui em todos os outros lugares, e colocaram um monte de igreja no lugar dos templos, sabe? E aí eles falaram, a gente tá aqui. É mais engraçado, que ele fala assim, não sou eu que tô queimando, né? Mas, tipo, você vê que é o cara, tá ligado? Ele foi preso depois. Uma caixa de fósforo na mão. Assim. Maria, tranquilo. Bru, vamos fazer esse episódio aí, por favor. Vamos. Dá um falar. pilaço. É assim que surge, sabe? Tipo... A gente tá lendo o negócio aqui, mandou uma notícia, vamos fazer esse episódio, olha que louco essa história. E aí ele fala, cara, a gente só tacou fogo, mas assim, quem tá errado, tá ligado? Eu sei quem tá errado, mas eu vou deixar isso. Deixa aí, isso, pra gente refletir. É muito louco isso, porque eu ouço heavy metal e tal, então eu conheço algumas dessas histórias da Noruega, né? E é muito interessante isso, porque esses países escandinavos, de uma maneira geral, eles estão tendo
esse afastamento do cristianismo, né, cada vez mais forte, assim, recentemente. E até valorização das religiões antigas, assim, é muito interessante, né? E isso faz com que isso venha até desse movimento que vem, tipo, década de 90 e um pouco antes, talvez, que foi ganhando força até dentro do, sei lá, do black metal sinistro, que taca fogo em igreja. E é interessante porque lá é de madeira, então pega fogo mesmo. O problema do black metal é que tem muito nazista, tá ligado? Não, você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Ainda mais que era uma língua estranha. Pois é, mas tipo assim, se o cara taca fogo na igreja, ok. Mas se ele é nazista, aí já é demais. Né? Aí tem que tacar fogo nele, tem que colocar ele dentro da igreja e tacar fogo. Isso, e tacar fogo. Que é os dois, né? Muito bom. Mas então, gente, voltando lá no goleiro Bruno, olha, eu vou retornar a conversa. Vamos parar de chamar o goleiro Bruno de goleiro, cara? Sei lá, Bruno. Eu não sei o sobrenome. O assassino Bruno. O assassino Bruno, feminicida Bruno. Uma vez eu vi uma pessoa falando, por que dá nome bonito pra serial killer, né? Chama de pinto murcho, não sei da onde. Filho da puta de sei lá o que, sabe? Os nomes mó legais, né, cara? Que parece que eu não quero ser isso aí, mas aí você vê isso. O cara se orgulha, né, cara? Foda. Realmente. Um pedacinho de bosta seca. Um pedaço de bosta seca. Isso não é uma ótima ideia, né? Sei lá, uma coisa assim, né, cara? Eu queria ver um negócio de abaixo assinado com essa proposta aí, cara. Então, mudar todos os nomes. Isso, apoia essa campanha aqui, mudar nome de assassino para nome escroto. Gostei dessa. Mas tá, então, quando eu tava ouvindo o episódio do Bruno, eu lembrei, tipo, se você está falando sobre isso, né, como as pessoas pegavam leve com ele. Eu lembrei que eu assisti, eu não cheguei ainda no episódio do Ted Bundy de vocês, mas eu assisti aquela série documental que saiu na Netflix, e o caso dele também fica muito claro como as pessoas pegam muito leve, assim, só porque ele é um cara, tipo, bonitinho, inteligente, fala bem. Tinha lábia. E aí todo mundo passa a mão, tem até o negócio do juiz, né, que até o juiz que tá julgando fala, tipo assim, nossa, que pena. A Bruna adora. Nossa, gente, a Bruna adora. Cara, fala mais então, tu tá falando do filme com o Zac Efron ou da série documental? Tá. A série documental. O filme não assisto, não é bom. É horrível. Mas realmente bizarro, porque nos Estados Unidos eu acho é um negócio, é muito louco, né? É outro mundo, assim, porque eles têm umas loucuras que pra gente é inconcebível. Mas, tipo, o Ted Bundy, por ele ter essa lábia, estudante de universidade, sabe? O cara era todo jeitoso. Não que eu acho bonito, as pessoas achavam na época, né? Não acho também não acho não, mas aparentemente ele era. Mas ele tinha ele era branco. Exato, privilégio branco. Exato. Mas ele tinha lábia, né? Ele sabia convencer as pessoas. Então, tipo, cara, todo mundo caiu na lábia dele, sabe? Ele tinha fã-clube, ele tinha as pessoas que, sabe, esperavam. Pessoas mandam cartas. Pessoas casam com essas pessoas. Exato. Pô, Charles Manson casou, né, cara? Tipo, casou na prisão. Mano, o cara tem uma suástica na testa, irmão. Caralho, aqui no Brasil, o Maníaco do Parque foi um dos presos que mais recebeu carta de mulheres do Brasil. No Brasil inteiro. Então, tipo, você vê, o cara é um estuprador em série, assassino, e recebe toda essa glamorização, sabe? De você... Eu não sei. É por isso que a gente tenta tratar esses casos, tipo, mostrando quanto os caras eram merda, né? Porque tem toda pra não glamorizar, né? Exato. Tem toda essa cultura, tipo, o serial killer é o cara mais inteligente. Não é, cara. Ele só não é preso porque a polícia não fez o trabalho dela, sabe? Isso. Dificilmente eles são E a maioria deles são brancos. A maioria deles são brancos, exato. E aí, os que ficam famosos, né? Porque tem muito caso de serial killer negro, mas aí a gente já entra em outra coisa. Peraí, vou entrar no... exato. Aqui. Que tem aquele negócio, não sei se vocês já viram Mindhunter, né? Eu comecei a ver, ainda não... Bom, na segunda temporada eles tratam sobre um serial killer negro. E aí eles falam de um fato muito interessante, que é dificilmente o serial killer vai matar vítimas que não sejam da cor da pele dele.
Então, por conta desse perfil de vítima, os serial killers negros não têm tanta visibilidade quanto não ficam tão conhecidos, né? Porque são vítimas negras e geralmente são mais pobres, por serem negras lá nos Estados Unidos, né? Então, se você pega dos brancos, tudo as vítimas são meninas universitárias, de classe média, sabe? São vítimas que chamam a atenção. Então, aí você já vê um negócio que é muito errado, né? Porque a vítima negra e pobre não chama atenção quanto a... não importa, exato. E aí essa é só mais uma das várias camadas que a gente tem que tratar quando fala desse tipo de caso, porque é importante, né? Porque ela... Para as pessoas verem que, tipo, cara, não é uma... Não acabou, não é uma viagem, tá ligado? Exato. Tá ali na sociedade ainda. Vários casos que a gente pega também, que os caras, eles vão atrás de prostituta justamente porque eles sabem que a polícia não tá nem aí, sabe? Sim. Não vai confiar na palavra delas, se elas sumirem, eles não estão nem aí. Então, tipo, vários casos de os caras ficam anos matando prostituta. Eles ficam treinando, parece, né? Não, eles só são pegos por cagada deles, assim, porque a polícia exagerado, sabe, né? O cara fica confiante demais, sabe? Nos anos 70, para vocês terem uma noção, eu vou até falar do Robert Hansen agora, que é o do Alasca, né? O serial killer do Alasca. Tipo assim, ele já tinha estuprado várias mulheres antes de ser preso. Só que nos Estados Unidos, nos anos 70, a pena para você que estuprava uma mulher era tipo assim, 30 dias, 70 dias. E eu não sou punitivista, sabe? Mas eu acho que tem que ser feito de outro jeito, entendeu? Tipo, calma. Não é sem acompanhamento nenhum, né? Pô, exatamente. Não faz nada, tipo, sabe? Não faz porcaria nenhuma, e aí, tipo, o cara que tem uma ficha lá de estuprador, não sei o que lá, reincidente, vai morar no Alasca, e aí começa a assumir um monte de garotas de programa lá. Nem ligou uma coisa com a outra, assim, né? No Alasca, né? Que não tem muita gente lá. Tem ninguém lá. Tem o cara e a vítima, só. Não. Só tem eles dois lá. Então, mas essa glamorização é bizarro mesmo. Do Ted Bundy, eu acho que é o caso mais extremo de todos mesmo. Mas no Brasil a gente tem vários. Bom, tem aí o Pedrinho Matador sendo youtuber, né? Tem Guilherme de Pádua também. Nossa, gente, nem começa com Guilherme de Pádua, viu? Que são, Bolsominion. Sabe? É surreal, né? Bandido morto, mas tipo... Na verdade, é surreal ele ser bolsominion e a mãe da vítima também, dele também. Exato, isso é uma coisa Tem o caso do Champinha, que o pai da Liana, ele depois que isso aconteceu, o Bolsonaro usou o caso dela, né, e citou o Champinha para falar sobre maioridade penal para 16 anos, porque ele era menor quando ele cometeu o crime. E aí o pai dela, ele se tornou ativista de direitos humanos. Ele também se tornou, acho que, deputado, se não me engano. E ele deu uma comida de rabo no Bolsonaro. Ele falou assim, você não usa o nome da minha filha para defender suas atrocidades, tá ligado? E é muito louco, porque quando as pessoas falam assim, queria ver se fosse você. Tá aí seu exemplo, beleza? Tipo, o cara, mano, fez atrocidades com a Liana, tá ligado? E o pai dela foi o melhor homem, sacou? Ele entendeu o problema de maneira estrutural, sabe? E, enfim, esse é um exemplo de, tipo... Cara, eu acho o cara muito foda. Assim, tipo, exemplo de atitude mesmo, assim, achei foda. Porque eu, tipo, se fosse com você, então, foi comigo. Né? Exato. É muito louco isso, né? E eu lembro de ver... Eu tava assistindo algum documentário, assim, que era sobre o sistema prisional, né? Ele fazia umas comparações, assim, dos Estados Unidos com a Europa e tudo mais. E aí eles entrevistavam... eu acho que foi na Netflix, era um documentário do Michael Moore, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele vai passeando por países e vai vendo coisas boas que ele deveria roubar e levar para os Estados Unidos, sim, basicamente. É muito bom, cara. É muito interessante. Muito e aí bom. ele vai entrevistar... Não é um programa dele? Eu acho que é um programa dele. A série, né? É uma série. Uma série documental. O que eu vi... Eu acho que é o que ele vai levar os filme. caras dos Estados Unidos para fazer tratamento médico Não, em esse Não, esse é o Psycho. Esse é o Psycho. 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 Não é o Psycho mesmo. De doente. Não, mas desculpa te interromper. Não, tudo bem. Mas só porque, tipo, ele vai, tipo, na Noruega pra ver a prisão da Noruega e tal, e ele entrevista o pai de uma daquelas crianças que morreu por causa daquele cara que começou a tirar nas criancinhas lá.
E aí ele fala, tipo assim, tá, mas o que você quer? Tipo assim, você espera que esse cara morra e tudo mais? Ele falou, não, mano, ele tem que passar por um julgamento justo, né? Tipo assim, tudo tem que ser feito da maneira justa, como é previsto pela lei e tudo mais. Então, me marcou, assim, me lembrou, vocês falaram dessa história e me lembrou muito disso, porque existe uma maneira de fazer as coisas, né? Uma maneira correta, assim, de lidar com as situações. Teve um caso do 1001 que eu fiquei obcecada, que a gente fez um especial, que foi o West Memphis 3. Nossa, cara. Eu fiquei assim, obcecada, tipo assim, meses, a Bruna meses sabe, falando eu fiquei tipo, meses. mano, eu queria... Tipo, porque eu tava com Zodíaco, uma aquele viagem- cara, né? Exato. Eu vou desvendar isso aqui. Eu tava com uma viagem planejada para os Estados Unidos e eu ia, porque foi durante a pandemia, né? E aí eu ia para os Estados Unidos, acho que em julho, e eu já tava, tipo, ajeitando tudo para ir visitar a cidade, para tipo, ir lá e bancar o Projeto Humanos. Agora eu vou ver quem foi que matou essa porra aqui, não sei o quê. Mas aí veio a pandemia, né? Infelizmente, não deu. Mas a gente descobriu várias coisas, assim, tipo, a gente conseguiu falar com pessoas que, cara, foi aquele cara lá, Bruna, foi ele, Bruna, foi o Van Helsing do White Trash americano lá. Porque tinha um cara, tipo assim, ó, esse Tinha o cara foi Drácula, incrível. né? Tipo, gente, então. eram 3 moleque que eles eram, tipo, 3 moleque roqueiro, tá ligado? Era isso. E eram os únicos da cidade. Do mesmo jeito que a Bruna era gótica quando ela tinha 13 anos, na cidade de Frederico Westphalen. E assim, tipo, eles eram os 3 meninos da cidade que eram os esquisitões. E eles foram colocados na cadeia por 20 anos, tá ligado? E não eram os culpados do crime. E tem, tipo, a gente conseguiu, a Maitê, né, conseguiu falar com um caminhoneiro que trabalhava ali no mesmo lugar na época que aconteceu o crime, e ele falou que o Terry, que é o cara que colocou os meninos na cadeia, esse Terry, ele se achava o Van Helsing. Tipo assim, ele pegava o carro dele no fim de semana e ia andar pelas estradas procurando gente fazendo ritual satânico. Tipo assim... Em noites de lua cheia, ele Em sabia. noites de lua... Gente, esse cara é o Olavo de Carvalho, sacou? É isso. É basicamente isso. E aí, assim, ele... Menos bundão, você Olavo de Carvalho sai de casa, né? Exato. Frente do computador. E aí, assim, esse cara colocou esses 3 meninos na cadeia. E o caminhoneiro falou pra gente pelo Facebook que esse cara tinha o costume de ficar olhando criança. E foram 3 crianças que foram assassinadas. Ele falou que esse cara tinha o costume de ficar espiando criança. E esse cara depois, ele foi... depois que acabou o caso, não sei o que, passaram-se anos, ele foi preso na Flórida. Então, assim, tem várias coisas ali, só que eles nunca vão achar os culpados, porque o estado do Arkansas fez um xadrez ali, um malabarismo judicial, de que, assim, eles tiveram que assinar um papel para ficar livres, falando que, assim, a gente é culpado, a gente não é culpado, mas a gente entende que o Estado acha que a gente é culpado e blá, 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 e pronto. Aí conseguiram sair da cadeia, mas oficialmente a ficha deles não tá limpa, tá ligado? E o caso tá tá fechado, exato. Se Fechou alguém o caso. confessar agora, não vão poder porque ligar não a pode... pessoa porque o caso tá fechado. Uhum. Exato. Então... E aí, olha, os meninos... Esse caso eu fiquei brava, hein? Então, mas os meninos eram super pobres também, né? E daí, tipo, Sim. eles foram, na verdade, vítimas também de... Um Teve 6 deles vítimas era... nesse crime, né? Sim, sim. Um deles era intelectualmente... Qual o termo certo? A Bruna que sabe essas coisas. Deficiência intelectual. Ele tinha deficiência intelectual. Isso. E aí, assim, é que nem o cara do Making a Murder, sabe? Isso. Sim. O sobrinho do cada... O menino, né? É. Uhum. Fizeram ele confessar e incriminar os outros, né? Exato. Entendi. Bom, tá aí, gente. Eu sou 1001 crimes. Tem todas essas coisas lá que a gente fala. Esse caso, a gente fez 3 episódios, cara. A gente fala tudo desse caso. Até o... Mano, tudo. Tem tudo desse caso lá. Tá muito completo. E de onde que é que vocês falaram o caso?
É West Memphis. É uma Isso. cidade. Memphis. West É uma cidade no Arkansas. E, Isso. cara, eu tenho um asco do Arkansas, porque lá é tipo o berço da Guerra Civil, tá ligado? É tipo lá que surgiu o KKK, é lá, tá ligado? Lá é o foco da dengue. Redneck escrotão. Foto da assim. dengue. Gente, de onde vem? Cara, muito louco. Mas você falou, tipo assim, da Guerra Civil americana e tal. Outro dia, nada a ver, né? Mas vou sair assim. Mas outro dia eu vi uma matéria, não lembro qual jornal, mas era um jornal americano, que eles falavam de uma cidade, eu acho que era no interior de São Paulo, até onde tem os descendentes dos confederados, cara. Que eles comemoram até hoje. Ó, eu tô nervosa, hein? Eu vou falar disso aqui agora. É o seguinte, eu ia falar disso na hora que você falou sobre o Brasil colonial. Mas o que acontece e eu falei disso esses dias pra minha amiga, porque ela tava pesquisando, tipo, termos, e aí surgiu o termo locomotiva do Brasil, né? Que é como conhecem São Paulo. São Paulo. Que é como São Paulo se conhece. Né? Então. Basicamente. E a história diz... Olha, fiquei até nervosa, tô até suando. Eu também, vamos lá. A história disso... Desculpa, gente. A história disso é o seguinte. Quando acabou a Guerra Civil nos Estados Unidos, né, que é a Guerra dos Confederados, encheram um navio com líderes da KKK, os brancos separatistas e escravos, e trouxeram para o interior de São Paulo, fundaram a cidade de Americana, e até hoje tem a festa dos Confederados lá. Não, Sério? Tem. Sério? E tem outros lugares também no interior de São Paulo, se não me engano. Santa Bárbara do Oeste. Exatamente. As pessoas fazem festas confederadas. Tipo, queremos ser racistas. Queremos escravos. Pois é. O Brasil, ele se tornou o último país a abolir a escravidão, por quê? Quando eles trouxeram esses caras para cá, a abolição já tinha acontecido, mas eles não contaram para os escravos. E aí, o que eles fizeram? Construíram um monte de ferrovia e um monte de engenho de café, e São Paulo evoluiu 50 anos em 10. Por isso que eles chamam de locomotiva paulista, né? E aí, só que assim, foi tudo construído à base de trabalho escravo, né? E falta de caráter e nazismo, né? Porque não, vamos dar nome, né? O nome da coisa pro que ela é. Ai, fiquei até brava agora. Porque quando eu te conto essa história, é muito louco. E sabe quem que saiu dali? Geraldo Alckmin, que foi da turminha da Opus Dei, que surgiu ali, tá ligado? E aí tem fotinho da festa dos Confederados, né, de Santa Bárbara do Oeste. Se você procurar no Google, a primeira coisa que aparece é assim, ó, não somos racistas. E aí você vê só gente branca, tá ligado? Lógico. Né? Comemorando a guerra. A bandeira dos comemorando. Exatamente isso. Eu quero ter escravo ainda, não sou. Não somos racistas, só somos a favor da escravidão. Só daqui. Tipo, a galera, sei lá, velho, come cocô, tá ligado? E desculpa ser paulista, gente, foi mal. É complicado. Tá bom, tá perdoada. Eu sulista e ela paulista. Né? Tipo, a gente fala 3 músicas do Hitler aí. Ai. Então, gente, já que a gente começou a falar... a gente está falando o tempo todo já, né? Fazendo essas críticas sociais e políticas, mas é porque uma das coisas que eu ia perguntar lá atrás, mas vocês já falaram à vontade, era exatamente sobre esse posicionamento político que vocês têm no podcast, né? E eu reparei isso até, tipo, eu até fui ouvir o do Timothy de novo hoje, e vocês começam falando, tipo assim, gente, a gente se posicionou mesmo, tipo, no episódio passado, fizemos uma limpa aqui, né, tipo, já tira a galera bolsominion, mas fala um pouco mais, então, sobre essa importância, assim, a gente tá vendo isso, mas vamos conversar um pouco mais sobre isso, de vocês se posicionarem e defenderem isso. Eu acho que nem a gente comentou, né, é um veículo de informação, né. Então, a gente trazer esse tipo de posicionamento é importante para mostrar para as pessoas, tanto quem pensa como a gente, né, para ver que não está sozinho, quanto para as pessoas que não param para pensar nesse tipo de coisa, né, para aquela galera que acha que política é só votar, né, é só ir lá botar o número na urna e depois, tipo, sabe, não tem mais nada a ver com política, sendo que tudo é política, né, tudo na tua vida é político, tudo que você fala, tudo que você faz.
Então, por isso que a gente acha tão importante ainda mais nesse tipo de tema, né? Porque se tu pegar o que tem de programa de true crime no Brasil, de crimes reais, é Cidade Alerta, sabe? É pingando sangue, botando pobre se fudendo, morrendo, sabe? Mostrando ao vivo que a filha morreu. Que a filha morreu, a tua filha morreu, a mulher desmaia, sabe? Esse negócio absurdo. Sabe? Tipo, chamar o cara de corno em TV aberta e o cara se matar no outro dia, esse tipo de coisa, né? Sônia Abrão e Eloá, né? Sônia Abrão ligando pro sequestrador ao vivo e não aconteceu nada também, né? Ela não foi punida por isso. Interferiu em investigação, né? Em andamento. Enfim, daí por isso que a gente acha tão importante, porque é um meio que, sabe, tende a ser mais sensacionalista e, né, que contribui para esse tipo de pensamento, assim. Então, a gente sempre vai falar. Quem não gostar, então não tem que fazer, né? Paciência, né? Paciência. Foi muito interessante, assim, quando a gente... Porque, primeiro, a gente não falou para as pessoas, assim, olha, vamos nos posicionar. Foi uma coisa que rolou. E aí, começamos a receber mensagem e a gente falou, não, peraí, vamos fazer um disclaimer. E aí, a gente fez o disclaimer. A gente falou, olha, bolsominions, vá pra puta que pariu. Quem quiser ficar, bem-vindo, tá ligado? Fique aqui, legal, não sei o quê. Até hoje a gente recebe bem de vez em quando umas mensagens, né, Bru? E aí a gente fala nada. Homem brabo também, porque, exato. né? Você tá falando mal, nem todo homem. Eu tô escutando vocês e vocês falam mal de homem, eu me sinto mal. Que bom, né? É pra isso mesmo. Não, eu gosto do podcast, mas eu não acho que vocês têm que parar de falar que todo homem é filha da puta e pôr a culpa... Cara, não escuta, ninguém tá botando a arma na tua cabeça e falando pra você ouvir. Tem outros pra você ouvir. Vai lá ouvir um que ninguém dá opinião, não tem problema, tá tudo bem. Agora, quiser ouvir o 1001 Crimes, vai ter que aguentar. Tá certo. Legal. E, gente, começando a caminhar para o final, então, qual a proposta do podcast? É a gente dar dicas, eu sei que vocês já deram algumas dicas no meio do caminho, mas nós gostaríamos que vocês dessem mais dicas, né? Para a gente, para os nossos ouvintes, de coisas para ver, para ler, não sei, para tudo. Bom, vou dar a dica então do livro que eu tô lendo. Eu devia ter pego lá, mas bom, tá longe, tá lá no quarto. Eu tô lendo justamente pra gente fazer o episódio. Saiu a série agora, eu não vi ainda, mas fica aí a dica pra quem quer ver também, que é Eu Terei Sumido na Escuridão, que é um livro da Michelle McNamara, que ela era uma escritora, uma jornalista, se eu não me engano, e ela era obcecada pelo caso do Golden State Killer, que atuou nos anos 70, 80, foi assim, 20 e poucos anos que ele estuprou e matou várias pessoas. Então, ela fazia pesquisa online no tempo livre dela, ela passou anos escrevendo um dos primeiros blogs de true crime que teve nos Estados Unidos, e ela escreveu esse livro e ela acabou falecendo antes dele ser lançado. Só que a filha dela, né, e o marido pegaram esse trabalho e publicaram, e poucos anos depois, esse cara foi pego no ano passado, ano retrasado, faz 2 anos que pegaram ele, com base também ajudando no trabalho que ela fez, sabe? Então realmente um trabalho impecável, é muito, muito legal mesmo, que mostra toda a trajetória dela de pesquisa, tudo que ela fez. Ele foi pego por... Ela que tinha dado a sugestão de pegarem bancos de dados de DNA, de ancestralidade, que tá ficando muito famoso, né? Nos Estados Unidos estão pegando vários caras assim. Então, ela tinha feito já várias sugestões de fazer esse tipo de coisa, e com as informações que ela tinha reunido sobre a família, né? Que, tipo, pessoas que seriam próximas ao assassino, perfil e tudo, eles conseguiram o DNA de um primo dele, se não me engano. E aí pegaram o cara. Ele foi a julgamento, ele foi condenado esse mês passado, agora, acho que foi esse mês. Que legal. E é um trabalho bem legal. Saiu agora na HBO, eu não parei pra ver ainda, mas fica aí a dica, o livro. Tem o livro, então, pra quem gosta de ler, e tem a série pra quem gosta de assistir. Então, fica aí. Quem quiser assistir ou ver os dois, fica à vontade. Ótimo. Mas é Mais isso. alguma? Fabi?
Eu tenho uma dica ótima, gente. É assim, ó. Já vai, né? Isso é um jabá. Não você faz, não. Não. O jabazinho. Peraí, eu anotei aqui, calma aí. Um maço de manjericão, uma xícara de azeite, um amendoim, sal, pimenta a gosto. Só um amendoim. Sal e pimenta a gosto. Aí você coloca tudo no liquidificador com um dente de alho, bate e fica um molho pesto vegano ótimo pra comer com tudo. Eu como com pão, hoje eu comi com macarrão. É uma delícia, fica bonzão. Sério, pra quarentena é ótimo, porque todo mundo tá fazendo pão, aí você pode pegar o seu pão que você fez e comer com o meu molho pesto vegano, porque não precisa de queijo. Porque, né? E aí, tem também outra dica que é o meu quadrinho que tá saindo. Isso, manda ver. Eu tô fazendo um quadrinho agora que tá saindo pela editora Guará, chama Eu Sou Lume. Não é só porque é meu, não, mas ele é bem legal. Ele aborda... A heroína, ela é uma menina periférica negra. Então, ela é uma cidadã comum, né? Porque a gente tá num país que a maioria da população é preta. Não é, tipo... A gente não tem a Supergirl, né? Aqui, não é, sabe? Enfim, ela é uma heroína que ela descobre os poderes dela e ela luta... Ela mora na periferia do Rio de Janeiro. E é isso, e ela vai lidando com os poderes dela. Tá super baratinho, tá tipo R$6 o quadrinho. A versão digital, né? Porque a versão impressa não tem mais, está esgotado. Muito bem. E é isso. Acho que também tem aquele documentário que eu falei, que é o Until the Light Take Us. E ouçam 1001 Crimes, gente. E 1001 Crimes pra maratonar na quarentena também. Eu tô no 42, não tem nenhuma semana que eu comecei. Eu, quando conheço um podcast assim também, tipo, vou pro trabalho escutando, volto escutando. Não, que era isso, eu queria, tipo, pô, tem 80, é bastante? Mas não é que 300, então dá pra começar do começo. Então vamos começar, é isso. A gente até comenta que a gente começou tão sem saber o que tava fazendo, que quem fica até o final a gente dá um parabéns, porque olha, você chegou aqui, que agora a gente sabe. Gente, eu adoro, eu vou ser sincero, eu adoro quando você, tipo, nossa, essa semana não deu pra gravar, pra mim que tô ouvindo agora é ótimo, quer dizer que tá chegando, já tá chegando mais. Aí eu quero ser ruim, mas como eu tô ouvindo agora... Mas então é basicamente isso, gente. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui conversar com a gente, né? Mó papo aqui. Foi muito legal. É uma pena que a gente tem que acabar, mas valeu. Desculpa eu falar muito, gente. Foi mal. Desculpa. Se empolga, né? Mas obrigada a vocês, pessoal. Quando precisarem, chama aí que a gente participa. Foi muito legal mesmo. Que bom. É verdade. E aí? Então tá bom, é isso aí. Até mais então, pô. Obrigada, gente. Tchau. Valeu. Tchau. Então, valeu, meninas, mais uma vez. E recomendamos de novo para todo mundo que vocês passem lá no seu agregador favorito e vai lá ouvir a galera do 1001 Crimes. É bem legal mesmo. É isso, então também aproveite para ir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e lá no YouTube. E mais uma vez no nosso site quarentenaantesdos40.com, que vai juntar tudo isso num lugar só. E é isso aí. Falou, Ricardão. Até semana que vem, né? E aí, galera, tudo bom? Não, volta. Fala você agora. Vai. E aí, galera, tudo bom? Cara, apareceu uma terceira tela aqui. A Bruna vai entrar. Não, foi aí atrás, não, que apareceu. Você tá falando o quê? Tipo, um fantasma aqui atrás, né? A Jane Austen, tá ligado? Nossa, eu tô num processo de maratona, só que eu ainda tô no episódio 42. Eu achei muito engraçado você falando, a Fábio tá lá na Europa ainda, eu vi. Pois é, Ricardo parou pra me contar isso hoje, mas você falou, cara, eu não sei o que vai acontecer com ela. Cara, tipo, ela em março falando, não, vou viajar pra Europa, e eu não vou, viaja não, cara, não viaja não. Foi uma aventura, olha, sério, foi.
Vamos lá. Então, pessoal, Gente, hoje... Desculpa. Vai. Avisando que eu sempre faço isso, né, Bruna? Ela sempre interrompe, Tá cara, bom. com o nosso começo. A gente põe nos erros do final. Então, toda vez, cara. Não tem um episódio que ela não faça isso. Já acostumei. Mas a gente tem ouvintes incríveis, assim, no geral, né, Bruno? Todo mundo é muito legal, a gente é uma família no 1001. Tipo, a gente tem o nosso Discord, né, dos apoiadores. E, assim, tipo, a gente faz de tudo para levar coisas legais. A gente levou... Teve uma vez que um dos apoiadores, ele mandou mensagem perguntando sobre como é trabalhar com quadrinhos e se eu tinha alguma coisa para falar sobre tradução, revisão, né? E não, porque eu só sei escrever meu nome, gente. Eu sei desenhar, mas só. E aí eu peguei e chamei um escritor amigo meu, né? O Felipe Castilho, que tem outro podcast comigo. E aí ele foi lá, trocou uma ideia. Foi ele, a Jana Bianchi, que é, tipo, fodida, assim, ó, incrível, de ficção científica, tradutora, revisora, redatora, maravilhosa. E aí a gente foi lá, levou eles para falarem. A Jéssica, que é uma das integrantes do podcast, que ela é do Levante Negro e do Tirinhas LGBT, ela fez uma apresentação sobre linguagem neutra e sobre como tratar as pessoas que não são binárias, né? Enfim, foi super legal, assim, a gente sempre tenta atender as pessoas, né? Porque, querendo ou não, os apoiadores, eles fazem isso daqui ser possível. Tipo, a gente comprou microfone, sabe? A gente consegue fazer isso daqui, tipo... Ninguém tá ganhando muito dinheiro, não, gente. Na verdade, a gente usa tudo para reinvestir no podcast. A gente é produtora independente, né? Então... a gente sabe como é. Vocês são também, né? Então, mas querendo ou não, eles pessoas. Fazem... eles, tipo, pagam, né, um valor ali, não é muito, acho que é R$15. E, assim, eu entendo que seja muito no atual momento. E sempre é muito, na verdade, né, gente? A pessoa deu R$1, eu já acho, tipo, caralho, ela tá me dando R$1. Então. E aí, assim, mas assim, a gente tenta, de fato, retribuir mesmo, assim, sabe? Porque é uma responsa também, eu sinto bem... Assim, é uma responsa, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer ao mesmo tempo, então tem uma troca ali, sabe? Pode desligar já? Vocês podem, vocês estão liberados. Obrigadão, gente. Valeu, gente. Tchau de verdade. Boa noite pra você.